Essa aqui é a tese Aprendizagem e Desenvolvimento Profissional dos Professores que Ensinam Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental no contexto da Alessio Study. Essa tese foi defendida em julho de 2017 na Unesp, campus de Presidente Prudente. Eu sou a Renata Camacho Bezerra e fui orientada pela professora doutora Maria Raquel Mioto Morelato. A ideia hoje é apresentar o que foi esse trabalho desenvolvido aqui em Foz do Iguaçu, na Escola Municipal Cecília Meirelles, no ano de 2016. Com a Alessio Study, que é um contexto formativo novo ainda no Brasil, realizamos uma pesquisa, um trabalho de campo, uma intervenção no ano de 2016, no primeiro semestre com conteúdo de visão, e o segundo ciclo foi realizado com conteúdo multiplicação. A Alessio Study surgiu no Japão no final do século XIX, início do século XX, teve um grande destaque nos Estados Unidos, hoje também em toda a Europa e alguns países da América do Sul. Mas no Brasil ainda é muito jovem, é muito recente e poucas pessoas têm estudado e trabalhado com a Alessio Study. A gente tem tido algumas iniciativas no Rio de Janeiro, em São Carlos, também na Unicamp, em Campinas, até a defesa do doutorado em julho de 2017, nós tínhamos apenas 5 trabalhos em todo o Brasil. Desses 5 trabalhos, 4 eram de mestrados profissionais e apenas um mestrado acadêmico. Então esse doutorado, defendido na Unesp de Presidente Prudente, representa um marco em relação ao estudo e à pesquisa da Alessio Study no Brasil, sendo o primeiro doutorado defendido a respeito do tema. A Alessio Study, ela corresponde a um processo formativo que leva os professores a refletirem por meio de um trabalho eminentemente colaborativo e reflexivo sobre a sua própria prática, tendo sempre como foco a aprendizagem do aluno. As suas características principais, elas são a reflexão e a colaboração, visando a aprendizagem do aluno sempre, e é isso que difere muito de outros processos formativos, porque embora a preocupação seja sempre com a prática, seja sempre com a aprendizagem do aluno, o professor está refletindo a sua própria prática e sempre em busca de uma boa aula, sempre em busca de melhorar o processo ensino-aprendizagem. Nessa adaptação nós dividimos a Alessio Study basicamente em 3 fases: o planejamento, a realização da aula e a reflexão. O planejamento foi uma fase que nós dividimos em subitens. Primeiro, os professores se reuniram em grupo, escolheram um tema, escolheram um conteúdo, pesquisaram sobre esse conteúdo, estudaram, puderam relatar suas experiências no trabalho com esse conteúdo. No nosso caso, primeiro semestre a divisão, segundo semestre a multiplicação. Pensaram tarefas para trabalhar com esse conteúdo, e um dos momentos que houveram grandes aprendizagens dos professores, eles não sabiam, por exemplo, eles diziam: conhecemos tudo da divisão, mas aprenderam estudando os vários sentidos que estão no trabalho com a divisão, por exemplo. Os professores tinham muito forte a questão da divisão enquanto operação inversa da multiplicação, mas tinham dificuldade para entender tarefas onde a gente trabalhava partilha e medida, e isso pôde ser trabalhado no conjunto e na colaboração do grupo de professores. Depois de preparadas as tarefas, os professores resolvem, tentando se antever ao raciocínio dos alunos, as dificuldades que esses alunos podem apresentar, e depois de resolver essas tarefas, tentando se atender ao raciocínio dos alunos, eles podem mudar, modificar, reestruturar as tarefas e, se julgarem necessário, estarem modificando. A realização da aula é realizada por um professor, observada por outros, filmada, fotografada, feito um diário de bordo. E ao fim, os professores assistem essa aula realizada, elaborada por eles, realizada por eles, e refletem sobre o que eles pensaram, o que de fato aconteceu e como essa aula pode ser melhorada, até termos verdadeiramente um modelo de uma aula bem sucedida. Entre as muitas conclusões que nós podemos tirar desse trabalho com a Alessio Study no contexto formativo, o quanto é importante a colaboração e a reflexão no processo de formação de professores. Então, é isso. A Alessio Study é um contexto formativo extremamente importante e que pode potencializar a formação dos professores. Precisa ser difundido, divulgado, e que essa tese seja uma tese inspiradora para muitos trabalhos e para muitos contextos formativos.
Obrigada.